O meu nome é Ludvico Jorge, tenho 44 anos, estamos atualmente no Casal da Mata, na zona da Moita dos Ferreiros, no concelho da Lourinhã, e sou produtor agrícola bio. A nossa produção são 3 lotes de terrenos e temos cerca de 4 hectares. A agricultura começámos diretamente em modo bio em 2011, sempre aqui assim nos mesmos lotes. A agricultura foi uma opção porque a família da minha mulher sempre teve agricultores. Nós tínhamos terrenos que estavam basicamente de poesia há vários anos. E já que optámos por produzir bio, mais ela do que eu, porque eu não era muito dada à agricultura, foi mais por vontade dela, exatamente. E então, como basicamente tínhamos algum conhecimento, e fomos adquirindo conhecimento para produzir bio. E sempre produzimos bio desde o início. Antes de trabalhar com as sementes vivas, produzíamos basicamente algumas brássicas, brócolis e coração. Chegámos a ter também tomate para fresco e pronto, experimentámos também ter pimento. Ou seja, fizemos vários testes, digamos assim, do que poderíamos produzir, mas o que tínhamos mais facilidade e conhecimento era mesmo para as brássicas. Começámos a trabalhar com as sementes vivas há cerca de, não tenho a certeza, mas 6 anos, 5 para 6 anos. Foi através de uma ex-colega de serviço da minha mulher, que foi trabalhar então para as sementes vivas e que apresentou-nos a empresa e então a partir daí, pronto, entramos em contacto convosco e apresentámos-nos o que estávamos dispostos a produzir. Exato. Fomos testando ao início pequenas parcelas e pronto, fomos crescendo aí dentro. Atualmente temos 4 variedades de tomate. Temos uma de pepino, uma de pimento, fisális e lufas. Sim. E estamos a tentar fazer testes aqui à nossa zona, porque estamos bastante longe da zona mesmo das sementes vivas. E foi-nos proposto isto para sabermos a diferença entre lá e cá e o que é que conseguimos produzir realmente. As maiores dificuldades, a maior dificuldade que nós temos sempre é combater as ervas. Pois, problema do bio, não é? Exato, e temos... Este ano não foi tanto, mas o ano passado sofremos muito com a falta de água. E então, ou seja, chegámos ao ponto de depois ganhámos esse hábito de não desperdiçar água absolutamente nenhuma, a nível de regas, a nível de tudo, ou seja, temos isso controlado, não digo ao litro, mas quase, de forma a não desperdiçar mesmo. As maiores diferenças, a principal diferença que nos fez optar pelas sementes foi o facto de permitir-nos um prazo maior a nível de colheita, a nível de... Ou seja, dá para agilizar com mais facilidade tudo, a apanha, a produção, tudo. E o facto também de sabermos que depois... Se calhar num país qualquer estão a produzir produtos com sementes que eu produzi. Isso também. Motivo de orgulho. Claro que sim. Eu sou sincero, não vejo desvantagem nenhuma. Pode haver quem diga ao contrário, mas a minha opinião é mesmo essa, que permite-nos... É assim, os únicos desafios são quando aparecem nos variedades novas e que temos que adaptar tudo a essas variedades, mas isso no fresco é igual e o desafio no fresco é sempre maior. O que me faz produzir em modo biológico, principalmente, é saber que estou a fazer bem. Isso. Okay. É assim, ou produzo bio
ou então não produzo, sinceramente. E se for para produzir sem ser bio, faço um quintal e produzo apenas para comer em casa. Não está fora de questão. É assim, não digo que todos os agricultores convencionais abusem de mil e uma substâncias, mas eu gosto quando o meu filho pode vir comigo à terra e comer o que ele vir lá e apanha e come. Isso é saudável, não é mais nada. Convencional não me atrai de forma alguma. A água, nós temos vários poços e temos uma charca. Tentamos canalizar o máximo de água para um só poço, que serve-nos basicamente de depósito, e canalizamos tudo sem qualquer meio, ou seja, apenas por queda. E depois então essa água é bombeada e fazemos, toda a nossa rega é feita por gota e tentamos aproveitar sempre as fitas e os tubos de gota e as cabeceiras. Vários anos. E mesmo para evitar o desperdício de plástico. Exato. E então temos mesmo, sou sincero, este ano não gastei um cêntimo em rega, apenas o combustível para as bombas, porque a nível de tudo o que foi os equipamentos, não tive qualquer tipo de despesa, porque são regas que eu já estou a guardar há vários anos. Sim, isso o consumo de água, como eu disse há pouco, já tivemos problemas com a falta de água, não é o caso este ano ainda, pode ainda surgir, depende agora do clima, mas o que nós fazemos é que controlamos a quantidade de água com que regamos. Não tínhamos essa noção ao início, ou seja, enchia-se o depósito da bomba e deixava-se regar durante uma hora, se fosse preciso, e já nos apercebemos que se regarmos 2 vezes um quarto de hora num dia, ou seja, estamos a usar metade do combustível, metade da água, e obtemos exatamente a mesma produção, ou às vezes até melhor produção. É assim, nós a nível de renováveis. Por enquanto ainda não. Queríamos optar a partir do ano que vem por uma bomba elétrica, em vez de ser a combustível, e de 2 painéis solares. Essa bomba, com 2 ou 3 eletroválvulas, vão nos permitir ainda controlar tudo à distância e não ter que, ou seja, e não despender de gasolinas ou de gasóleos ou qualquer outro tipo de combustível. Não, por vezes temos amigos que nos ajudam, que trocamos serviços uns com os outros e jantaradas. E então, mas de resto não contratamos ainda ninguém, é mesmo um assunto de família. Sim, ou seja, a nossa experiência biológica, é claro que partilhamos com os nossos conhecidos e amigos e tentamos sempre que mudem um bocado a maneira de pensar, porque até há sempre a ideia errada que o biológico é muito caro, ou que a produção é mínima, ou que a erva não ajuda a produzir, ou seja, tudo isso nós tentamos explicar, pelo menos o conhecimento que nós temos, já tentamos partilhá-lo com eles, mas não é muito fácil mudar mentalidades que estão enraizadas há várias gerações. Sim, fazemos testes, fazemos análises, pelo menos ao início das temporadas, para ter uma noção de quais são as necessidades do solo. Há sempre o problema dessas análises serem feitas por entidades que trabalham com agricultores convencionais e que tentam nos incentivar, ao fim e ao cabo, ao uso de produtos que nós não podemos e que, aliás, nós consideramos que não devemos. É mais isso do que propriamente o poder ou não. Porque isto do biológico é mais uma maneira de viver e de pensar do que produzir. Sei que, como os terrenos estavam de pousio, já tinham muitos insetos, apesar de sofrerem com alguns vizinhos. Cheguei a ter até umas colmeias
só que depois tive que as dispensar, visto que éramos todos muito alérgicos às picadas da abelha. Mas é assim, é claro que notamos cada vez mais a presença de minhocas no solo e de joaninhas, que são os nossos aliados contra algumas pragas, digamos assim. Evitamos lavrar o máximo possível, tentamos trabalhar mais com grade de discos e fresar. Só lavramos mesmo os solos quando temos muito tempo sem lhes mexer, em que aí sim. Já, sim, muitas vezes fazemos uma adubação verde, já tentámos com nabo, com lentilhas e assim. Ou então, também já deixámos os terrenos mesmo de pousio, sem nada. Exato. E depois então recomeçamos como se fosse do zero, digamos assim. Sim, isso a própria agricultura bio obriga-nos à rotatividade e nós trabalhamos mesmo, ou seja, fazemos a rotatividade da produção e temos sempre lotes em questão de pousio para deixar descansar a terra. Nós trabalhamos mais com adubos de fundo, de compra. É claro que depois o facto de alguns restos, entre aspas, de umas culturas também deixamos sempre no terreno para tentar criar alguma adubação. Ainda não nos lançamos nisso de criar o nosso próprio composto a 100%. Talvez no futuro. Sim, ou seja, o objetivo é mesmo não ter necessidade de ajuda exterior o máximo possível. Já aplicámos o churume de ortiga, já tentámos também calda bordaleza, também já usámos sabão azul e branco. Existem alguns preparos que são feitos com óleos, que nós tentamos fazer sempre com óleos biológicos para evitar alguns ataques de insetos. É assim, eu tenho uma atividade, ou seja, eu tenho trabalho para uma empresa, a minha mulher também, a minha mulher até trabalha para uma empresa que vende produtos biológicos. Eu estou no ramo automóvel, estou na exploração de portagens, não tem nada a ver, mas é assim, não estamos apenas dedicados atualmente à agricultura, porque se calhar financeiramente não seria possível ainda, mas quem sabe, de futuro, mas considero-me profissional. Pois, então, claro, se já vende o produto, já é Claro. profissional. Atualmente ainda não está completamente dependente da agricultura, mas é claro que já a parte da faturação já nos ajuda, claro, no dia a dia. Sim, a população animal, sinceramente, temos sempre bastante. Aqui assim na nossa zona, estamos no meio do campo, digamos assim, temos sempre bastante. Agora, é claro que a nível principalmente de insetos começamos a notar a presença, não são os nossos melhores aliados, mas as borboletas e as lagartas. Okay. É claro que isso depois vai nos atrair também, em contrapartida, as aves que nós chamamos aqui os carraceiros, ou seja, começamos a ver cada vez mais, ou seja, há sempre uma contrapartida. Se aparece algo negativo, vai aparecer algo positivo que vai ajudar a combater. Vai se equilibrando o sistema. Sim. O próprio terreno nós já tínhamos já uma barreira de cedros que ajuda-nos por causa do vento, temos uma barreira também de pinheiros mansos que também nos ajuda e estamos a criar agora então uma zona que vamos delimitar com cana, porque os nossos terrenos as áreas são muito ventosas. Aqui o nosso clima, nós estamos muito perto do mar, na linha reta estamos a cerca de 10 km do mar, nós notamos a maresia de manhã, mesmo em pleno verão. O que temos são verões bastante quentes e temos invernos bastante chuvosos, pronto, muitas vezes não nos ajudam.
é um clima bastante temperado. Nós temos a sorte dos nossos terrenos estarem praticamente todos em vales e estão cobertos com árvores à volta, também ajuda-nos um pouco a protegê-los. É o inverno, literalmente. Até temos bastante dificuldade em produzir entre dezembro e março. Tem que ser ou culturas que atravessem esse período sem grande ajuda nossa, ou então já temos que depois recorrer, por exemplo, a manta para nos ajudar, para evitar que os terrenos fiquem literalmente alagados, porque senão depois é-nos impossível trabalhar lá. É assim, eu espero que seja uma pegada ecológica bastante positiva. Faz todos os esforços para isso. Sim, não é? sim, atualmente. Eu acho que qualquer pessoa que se dedique literalmente a produzir biológico pode não ter esses conhecimentos ao início, mas depois é obrigatório que, se estiver a fazer as coisas seriamente, que sinta isso na pele e que queira realmente mudar alguma coisa. É claro que somos uma gota d'água, mas é assim, a diferença que nós fizermos, enquanto nos fizer sentir bem Exato. e que fizemos a nossa parte, excelente.